Que Deus nos abençoe, nos livre das questões desse mundo, que nós possamos ter consciência de que a palavra de Deus é que nos alimenta, é que nos livra, é que nos dá sustentação, é que nos transforma. Amém? Nós estamos na Parashá Bamidbar, no deserto, a 22ª porção semanal do ano de 5.778, do ano comum de 2018. Essa Parashá vai de números 1 a 4:20. A Haftará é o profeta Oséias, de 2:1 a 22. E a porção do Berit Hadashá, que nós comentamos ontem, é Lucas 1:1 a 12:59. E nós vamos hoje comentar a Haftará, que é Oséias. Não é? O nome Oséias em hebraico é Roshea. Bonito, né? Roshea. Para aqueles que estudam hebraico. Roshea. E o significado é salvação do Senhor, ou a salvação é o Senhor. Tanto faz. Não é? Como frequentemente acontece nos livros dos profetas, o nome do autor combina perfeitamente com a sua mensagem, com aquilo que Deus mandou ele falar. Oséia condena os pecados do povo, mas também apresenta uma mensagem de esperança e perdão para a salvação de Israel. Não é? Oséia, ele profetizou mais ou menos no 8º século antes de Yeshua, segundo as datas dos reinados dos reis mencionados em Oséia 1:1. Assim diz a palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então ele profetizou bastante tempo, na época do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Todos nós sabemos que Israel já estava dividido em duas nações. Então, Oséias teve um ministério longo, né? Ele profetizou durante muito tempo. Ele foi contemporâneo, ou seja, profetizou na mesma época de Amós, Isaías e Miqueias. Que legal, né? Então você pode ver como é que Deus ia fazendo a coisa. Né? Levantou Oséias em Israel e levantou Isaías, por exemplo, em Judá, né? No Reino do Sul. E Deus nunca deixou seu povo sem nenhum profeta, sem nenhuma mensagem dele, né? Nunca. Então, devido a séculos de pecado, o reino estava chegando ao fim. Jeroboão II ocupava o trono de Israel, o reino do norte, e suas façanhas militares tinham expandido as fronteiras de Israel para muito além do que já tinha sido desde os dias do glorioso reinado de Salomão. Então, Oséias encontra uma nação, né, a nação de Israel, o reino do norte, próspero. Interessante, né? Geralmente, quando Deus levanta profeta por quê? Porque o povo está em desobediência. Mas o interessante disso tudo, que era um povo próspero. Isso me chama a atenção. Porque a igreja entrou nessa. Você só é de Deus, você só está sendo abençoado por Deus se você for próspero. Isso é verdade? Nem sempre. Amém? A alegação é de que, mas Deus prosperou Abraão, prosperou Davi, sim, mas Abraão era obediente a Deus. Amém, gente? Amém. O dinheiro dos impostos cobrados das nações sujeitas a Israel jorrava na casa do tesouro em Samaria, a capital que era de Israel, né? Era Samaria. E o povo de Israel gozava um período de prosperidade sem precedentes. Israel, o reino do norte, era próspero, porém
nem sempre que alguém prospera significa que Deus está abençoando. Não é verdade? O Brasil é prova disso. Tem muita gente próspera, mas na realidade não é Deus, né? O cara rouba. O traficante. Tem traficante riquíssimo aí, você nem sabe que ele é traficante. Concorda comigo? Ele é próspero, mas ele não sabe o juízo que virá sobre a vida dele, não é? Porque Deus não gosta disso. E como quase sempre acontece com a prosperidade, veio o quê? A degradação moral e espiritual. É uma coisa que às vezes a gente observa. Geralmente a pessoa quando prospera, ele cai no quê? Em incredulidade e em pecados, em degradação moral. Não sei porquê. Todo império que cresceu e enriqueceu, o povo cai em degradação moral. Não é verdade? Hein? É ou não é? Primeira coisa, não precisa de Deus, porque tem tudo. É ou não é? Quando você larga Deus, pronto, acabou. Você vai entrar em degradação moral, com certeza absoluta. O materialismo, a prosperidade trouxe também duas coisas que são ruins: secularismo e o materialismo ao coração do povo de Israel. Não sei se você já percebeu, realmente quando as pessoas são muito ricas, elas são materialistas, não é? E são secularistas. Elas não preocupam-se com coisas que hão de acontecer. Elas se preocupam apenas com o momento das suas vidas. E elas são acumuladoras de bens. São ou não são? Claro que são. Elas compram e compram. Isso é agora? Não, sempre foi. É óbvio que hoje tem um mecanismo muito maior, mas naquele período também era a mesma coisa. O cara consumia aquilo que de melhor tinha, não é verdade? Mandava trazer especiarias da Índia, tinha essas coisas também, tá bom? Que as pessoas cobiçavam. Então, a prosperidade trouxe também o secularismo e o materialismo ao coração do povo. O materialismo, gente, é a maneira de viver extremamente devotada aos bens, acumulando bens materiais. Consequentemente, quem acumula muito bem é o quê? Glorificado pelo próprio homem. Não é? Esse é o mecanismo. Se eu sou rico, todo mundo diz que eu sou legal, que eu sou bom, que eu sou melhor. É ou não é? O que a gente acha da nação americana? Hein? Nós que somos mais pobres. Achamos tudo que vem dos Estados Unidos é bom. Não interessa o que seja, mas tudo que vem de lá é bom. Tudo que o americano fala é bom. Isso é um mecanismo, gente. É um mecanismo do materialismo. Quem tem muito é quem sabe tudo, é quem tem tudo, ele acumulou tudo porque ele é melhor que a gente. Esse é um mecanismo. Você pode observar que é isso. Vocês já observaram isso? Hein? Nós nos sentimos sempre piores do que eles. Às vezes nós temos soluções até melhores que eles, mas eles são ricos. Então, o mecanismo é o seguinte: eles são melhores que a gente. Então, nós glorificamos o homem, o americano. Não é assim que é? Então, numa sociedade materialista, aquele que muito acumula, nós glorificamos ele. Não é à toa que Yeshua falou uma coisa assim, ó: como podereis crer se vocês buscarem a glória um dos outros? Amém? Yeshua falou assim: eu não recebo glória de homem. Porque quando nós somos materialistas, nós glorificamos o homem que consegue acumular muitos bens. Por que o ladrão sai para roubar? Para acumular bem. Porque a sociedade toda está assim. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na África, seja na Rússia. Todos nós estamos assim. Amém? Isso não é uma coisa de Israel daquele período. Não. Isso é o modo de viver maligno. É esse. Amém? Não tem diferença. Não muda. Pode aumentar. Mudar não muda. Tá bom? Consequentemente, recebe glória do homem o homem que mais acumula bens e riqueza. É isso. Todo mundo quer morar aonde?
no lugar onde só tem rico. Porque você começa o quê? A ser visto de maneira diferente pelo próprio homem. Parece ou não os dias de hoje? Parece? Hein? É claro que com um volume muito maior, não é? Com riquezas maiores, mas parece, é a mesma coisa, tá bom? Inclusive, nos Salmos, Deus dá um conselho contra quem acumula riqueza. Salmo 49, 16 a 20. Olha o que ele fala, isso é muito claro. Não temas quando alguém se enriquece. Quando a glória da sua casa aumenta. Pois quando morrer, nada levará consigo. A sua glória não descerá após ele. Meu Deus, isso é muito claro. Está vendo? A sua glória não descerá após ele. Ainda que ele, enquanto vivo, se considera feliz e os homens o louvam quando faz o bem a si mesmo. Porque quem acumula bem, faz bem a quem? A você? Não. Os Estados Unidos, quando ele diminui os juros lá para atrair riqueza, está fazendo bem quem? A nós? Não, a eles mesmos. E todo mundo acha lindo. Todo mundo glorifica os Estados Unidos. E isso não é só entre nações, é entre os homens também. Tanto é que quanto mais rico é, mais famoso fica. Você chama até de doutor, o cara não tem nem doutorado, mas você chama ele de doutor, de senhor, chama de tudo, porque ele acumulou muitas riquezas. Mas o Senhor está dizendo para você, olha, não liga para isso não, porque quando ele morrer, a glória dele não desce com ele. Ele desce sem glória nenhuma. Ele desce sem riqueza nenhuma. Ele pode ter acumulado a maior riqueza da terra. Ele desce sem nada e sem glória nenhuma. E olha, eu acho isso muito interessante. Ainda que ele se considere feliz e os homens o louvam, louvar é da glória. Ainda que os homens o dê glória, quando faz o bem a si mesmo, ele irá ter com a geração de seus pais, ele nunca mais verá a luz. Mas o homem, embora esteja em honra, não permanece. Antes é como os animais que perecem. Amém, meu irmão? Como é difícil a gente entender isso. Como é difícil a gente entender isso. Mas isso aí é a mais profunda verdade. Qualquer homem, seja em qualquer lugar da terra, que acumule riqueza e faça bem a si mesmo, e os homens o louvam, quando ele morrer, ele não leva a glória e nem a sua riqueza. Amém? E Yeshua bem perguntou a respeito da honra e da glória dada pelo homem ao próprio homem, em João 5,44. Como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? Quando nós estamos envolvidos nesse sistema, nós não podemos acreditar, porque nós buscamos glórias uns dos outros. Eu só fico bem se o homem me glorificar. Então Yeshua está dizendo, como você vai crer se você está assim? Olha para dentro do teu coração, vê se você está assim, porque se você estiver assim, certamente tu não vai poder crer em Yeshua HaMashiach, nem nas maravilhas que Deus tem feito e fará sobre a face da terra. Amém? Porque você tem que buscar não a glória do homem, mas a glória de Deus. Porque a glória do homem nada vale. Se busca a glória do homem, obviamente não crê. E o pecado domina a vida, com certeza. Se você busca a glória do homem, tem muita gente na igreja buscando a glória do homem, buscando posição, buscando cargos. Esses homens, meu irmão, não podem crer verdadeiramente, porque buscam a glória do homem, querem ser glorificados, querem ser bem vistos pelo homem, não é? E Yeshua foi bem visto pelos homens? Não, obviamente que não, porque ele não recebeu glória de homem.
Amém? Então guarda isso. Se você busca a glória do homem, você não pode crer. Se você não pode crer, o pecado domina a sua vida. O pecado da idolatria, então, tomou conta da nação do norte, chamada Israel. Buscava a glória um do outro, estavam ricos, esqueceram Deus. E aí o que acontece? O pecado toma conta. E aí, veja o que Oséias 4, 12 a 13 diz. O meu povo consulta o seu pau, e a sua vara lhe dá respostas, porque o espírito de luxúria os enganou. E eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus, sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os alteiros, debaixo do carvalho, do álamo e do terebinto, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. A gente pode afirmar aqui que a idolatria traz o quê? A prostituição e o adultério. Amém? Agora, o termo meu povo consulta o seu pau e a sua vara corresponde aos ídolos de madeira. Parece até com um grupo aí que a gente conhece, né? Eles consultam o pau e a pedra, vão lá, ajoelham diante deles, são devotos deles, carregam eles em suas costas, como Isaías fala, em procissão, não é verdade? Isso não é de Deus não, meu irmão. Ah, mas eles falam de Yeshua. Ué, mas falam, mas não tem nada a ver, porque eles fazem uma coisa que Deus abomina. Amém? A prática religiosa dos povos de Canaã era praticada em inúmeros santuários localizados no alto dos montes e em bosques. Os ídolos consistiam em pilares de pedra e postes de madeira, por isso que é o seu pau e sua pedra. Hoje eles ainda põem forma, né, essas coisas todas, mas existiam povos em Canaã que faziam madeiras assim, postes, que a Bíblia chama de postes ídolos, né? E adoravam aquele poste. Não sei por que eles faziam isso, mas é por causa da cegueira espiritual, obviamente, né? Muitas mulheres de Israel passaram a participar do culto a Baal. Por isso Deus diz: vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Elas participavam de ritos sexuais de adoração a Baal. Daí o uso por Deus do termo luxúria. Ao contrário do que muitos pensam, e eu acho que vocês pensam isso, não sei, a palavra luxúria, nas vezes em que é empregado na palavra de Deus, não tem nada a ver com luxo. Muita gente pensa que é isso, mas não é. Não está falando de riqueza. Quando Deus está falando da luxúria, não está falando de riqueza. Ou com o uso mau uso das riquezas. Essa palavra está ligada aos diversos desvios sexuais existentes na prática do culto a Baal. Existia lá dentro dos templos de Baal todo tipo de sexualidade contrária à vontade de Deus. Amém? Homossexualismo, mulher com mulher, homem com homem, e adultério, porque a pessoa era casada e ia lá, se prostituía, voltava uma vez ao ano, tinha tudo isso que Deus chama de luxúria, tá bom? Essa palavra está ligada aos diversos desvios sexuais existentes na prática do culto a Baal. Deus criou o sexo e o exercício da sexualidade para serem desfrutados dentro de padrões de integridade e santidade. O sexo não é pecado, o sexo é de Deus. O pecado é como o homem usa o sexo, é outra coisa. Quando marido e mulher têm relação sexual, isso não está errado, isso é certo, Deus quer isso. Deus falou crescer e multiplicar, né? Como é que a gente vai crescer e multiplicar? Mas se o Deus... sexo tem uma moldura. Hã? O sexo tem uma moldura. A moldura é o casamento. É claro, é de forma legal, né? Deus quer o sexo de forma legal, não é? Deus não quer o sexo como hoje tem sido praticado, amém? É isso que é pecado, é a forma de praticar o sexo, não o sexo.
Essa palavra, então, é usada para descrever toda a sorte de desvio na conduta sexual do ser humano, que não agrada a Deus. Hoje está cheio de luxúria. Segundo Deus, tem homossexualismo, homem está casando com homem, mulher casando com mulher, estão fazendo cirurgia, tomando hormônio, estão mudando a sexualidade, estão fazendo tudo isso. Tudo é luxúria diante de Deus, que estão fora dos padrões divinos de integridade e santidade. Poderíamos defini-la como os desejos sexuais pecaminosos ávidos, que se chocam com a vontade de Deus. Existem outras expressões comuns que se relacionam com a luxúria. São a prostituição, pornografia. Tem muita gente escolhendo mulher nua, homem nu. Tudo isso é luxúria. Tudo isso é pecado. Pornografia, homossexualidade, o sexo fora do casamento, a lascívia, o adultério, promiscuidade e libertinagem de todo tipo. Tem gente que tem relação com animal, tem gente que se relaciona com criança, e aí vai, não é? Nem bom ficar falando isso, mas é para que você tenha consciência que quando Deus está falando de luxúria, Deus não está falando de luxo ou de riqueza, Ele está falando dos desvios sexuais, que é do sistema pecaminoso desse mundo tenebroso. Amém? Amém. Todos que tais coisas praticam, ainda que não saibam, estão prestando culto a essa potestade chamada Baal. Amém? Então, todos aí na terra, seja no Brasil, no mundo inteiro, que estão praticando essas coisas, eles estão fazendo um culto sexual a Baal. Ah, Rafael, mas eles não sabem disso. Eu sei, muitos não sabem, mas eles estão fazendo isso. Eles precisam saber disso, é por isso que eu estou falando, e é por isso que a igreja tinha que proclamar isso, para que eles ouçam e saibam que o que eles estão fazendo é abominação diante do Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Veja também o que Oséias fala em 13, versículo 2. E agora pecam mais e mais. Olha o que Deus está falando. Agora pecam mais e mais. E da sua prata fazem imagens fundidas. O apóstolo Paulo, quando chegou na cidade da Grécia lá, eles tinham um comércio muito grande de uma imagem da Senhora do Céu, não é? Eles faziam era em prata. E eles quiseram pegar o apóstolo Paulo, porque ele estava proclamando a verdade e muita gente estava deixando de comprar. Aí os comerciantes ficaram irados e incitaram o povo contra ele. Então, e agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens fundidas, ídolos, segundo o seu entendimento. Todos eles, obra de artífices, e dizem: ofereceis sacrifício a estes, homens beijam aos bezerros. Interessante quando Deus fala isso, porque Israel não tinha largado a prática do bezerro lá no passado do deserto. Amém? E aqui esses bezerros de ouro foram refeitos por Jeroboão I, não é? Cerca de 150 anos antes de Oséias. E isso permaneceu dentro da nação do norte, não é? E esses bezerros tinham abertos as comportas para todo tipo de mal proveniente da idolatria, incluindo blasfêmia, mentira, morte, roubo, bebedeira, perversão, homossexualismo, perjúrio, fraude, opressão, sacrifício humano. Parece até notícia de jornal de hoje, não parece? Parece até notícia de você pegar esses jornais aí que ficam noticiando esses crimes. É tudo isso aqui, não é? Igualzinho. Então é isso que aconteceu lá no Reino do Norte. Imagina como Deus estava vendo aquilo. Você pode imaginar como Deus está vendo o Brasil hoje? Como Deus está vendo os Estados Unidos hoje? Como Deus está vendo a Europa em geral hoje? Você pode imaginar, meu irmão? A visão dele é a visão real, e ela não deve ser muito boa, né? Porque nós estamos praticando tudo isso aqui. Então, uma vez que o Senhor considera a nação de Israel como sua esposa, que é uma coisa que muita gente não entende, Deus considera Israel como esposa. Vamos ver lá em Isaías 54:5. Pois o teu Criador é teu marido. Olha aí, ó.
O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Então Deus se considera o marido de Israel. Israel é a esposa de Deus. Não é à toa que lá em Apocalipse aparece aquela mulher que gera um filho. Aquela mulher é Israel. Esposo gera o que de esposa? Filho. Amém? Então, a esposa de Deus é Israel. Tem gente que fala assim, imagina se Yeshua nascesse aonde? Yeshua não ia nascer em outro lugar. Deus não é adúltero. Yeshua ia nascer em Israel. Porque Deus não é definitivamente adúltero. Eu já vi até livro dizendo, será que nós íamos crer se Jesus nascesse na África? Jesus não ia nascer na África, meu irmão. Nunca. Não é porque o povo é negro. Não é por causa disso, não. É porque Deus não é adúltero. E a esposa dele é Israel. Então ia nascer em Israel. Amém? Ia não, nasceu em Israel, não é? Não ia, nasceu, porque Deus não é mentiroso. Veja também em Jeremias 3, versículo 14. Voltai, ó filhos pérfidos, diz o Senhor, porque eu sou como esposo para vós. Olha aí, ó. Deus é esposo de Israel. Jeremias 3, 14. E vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Então Deus ainda é o quê? Esposo de Israel. E Deus está reconstituindo a sua esposa em Canaã, no lugar que Ele preparou para ela. Amém? E isso certamente não será diferente. É óbvio que Deus vê a adoração de sua esposa Israel a outros deuses como adultério. Óbvio. E Israel é esposa de Deus. Existe Deus e existe alguns que são chamados deuses, não é? O apóstolo Paulo não fala isso? Existem muitos que são chamados deuses. Não são deuses, mas são chamados deuses. Então, se Israel, esposa de Deus, vai adorar esses outros, isso é o quê? Um adultério. Amém? Tem gente que não entende o profeta Oséias por causa disso. Não entende que Deus está dizendo que Israel é sua esposa. O mais interessante disso, meu irmão, também, é que Deus gerou o filho dele, mas não quer o filho dele solteirão, não. Senão o filho dele vai ficar em casa, vai ficar enjoado, não é? Então mandou buscar uma esposa para ele. Quem é a esposa? A igreja. Aí se cumpre a palavra, não é bom que o homem fique. Tá vendo? E o interessante disso tudo, que a noiva do filho de Deus com Israel, ela é meio aparentada com Israel. Rafael, de onde você tira isso? Da Torá. O pai Abraão não mandou buscar esposa para Isaac no meio da parentela da mãe dele? Então Deus mandou buscar uma noiva para o seu filho no meio da parentela da mãe dele. Ou seja, é meio misturado. É judeu e gentios juntos. Para a glória de Deus. Essa é a noiva do Filho de Deus. A igreja. Por isso que não pode rejeitar judeu. A igreja que rejeita judeu está cega. Completamente cega. Há um problema ali. Amém? Isso é muito bonito, né? Então, é óbvio que Deus vê a adoração de sua esposa Israel a outros deuses como adultério, traição da esposa. A Torá fala frequentemente de Israel adulterando ou se prostituindo após outros deuses. Veja em Deuteronômio 31:16, isso é uma parábola que Deus faz em toda a sua palavra. Não sei como as pessoas não entendem isso. Olha só, veja em Deuteronômio 31:16, e disse o Senhor a Moshe: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, Israel, e se prostituirá, indo após os deuses estranhos da terra na qual está entrando, e me deixará, e quebrará o meu pacto que fiz com ele. Aí, ó. Deus já estava até falando para Moisés, esse povo vai adulterar, eles vão após outros deuses da terra onde eu vou colocar, porque eles não vão vigiar, e vão quebrar o meu pacto. Por que Israel está espalhado em toda a terra? Por causa dessa palavra aqui.
Por que a igreja não entende? Porque ela não lê isso, ela não compreende, ela não entende essas coisas. Então, desde o princípio o Senhor dissera à nação de Israel que não a dividiria com os outros. Deus sempre falou isso, não é? Veja em Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Muito claro isso, não é não? Israel, só eu. O marido quer exclusividade da esposa, não é? O marido quer, ué. A esposa também quer. A esposa não quer que o marido dê atenção à outra. Amém? Nem o marido quer que a esposa dê atenção ao outro. Isso é natural, isso é criação de Deus que é assim. E na realidade não terá outros deuses diante de mim, é o primeiro dos 10 grandes mandamentos. Mas Israel persistia em ignorar esse mandamento. E lá pelos dias de Jeroboão II, a situação ficou intolerável. Deus ia falar de forma decisiva. E o primeiro a ser escolhido, sabe que profeta foi? Amós. Deus levantou Amós, que era um pastor, né, de ovelhas, lá em Tecoa, na cidade de Tecoa. E ele, meu irmão, gritou, proclamou e trovejou essas advertências do julgamento iminente que Deus traria. Mas a nação não lhe deu atenção. Meu irmão, Deus é muito misericordioso. Amós gritou, falou e ninguém ligou. Aí, como Deus é bom, o que ele fez? Ele levanta outros. Então ele voltou a falar, desta vez pelo profeta Oséias, cujo nome nós já falamos, significa salvação é do Senhor, salvação é o Senhor. E a primeira coisa que Deus falou para o profeta Oséias causa até hoje discussão calorosa entre os estudiosos da Escritura, não causa? Vamos ver. Alguns acreditam que Deus estivesse mandando Oséias se casar com uma ex-prostituta. Outros acham que uma mulher de prostituição se referia simplesmente a uma mulher de Israel, o reino do norte, uma nação culpada de adultério contra seu esposo, Deus Todo-Poderoso. Porque o povo todo estava adulterando. Não era só um, porque se fosse só um, Deus condenava aquele um e o povo estava limpo, não é verdade? Mas não era só um, era o povo como um todo, os reis, os príncipes. Em Samaria eles criaram sacerdotes que não eram da tribo de Levi. O reino do norte pecou horrível, coisas horrorosas. Criaram um templo lá de deuses estranhos, inventaram sacerdotes, entende? Colocaram lá o bezerro de esse Deus te tirou do Egito, Israel, porque eles ficaram com medo, porque Deus separou o reino, mas queria que todo Israel fosse a Jerusalém adorar, mas eles ficaram com medo, e aí eles criaram o próprio Deus deles lá, e disseram, então eles pecaram horrores. Então todo o povo se prostituiu. Veja o que Deus fala para o profeta Oséias 1, versículo 2. Quando o Senhor falou no princípio para Oséias, disse o Senhor a Oséias, vai, toma por esposa uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Por que ele fala, e filhos de prostituições? Porque Israel inteiro estava prostituído. Então qualquer mulher que ele casasse ali, Deus chama de prostituta. Não é porque ela vendia o corpo, é porque ela adorava outros deuses. Amém? É por isso. Por isso que eu falei de Deus sempre mencionando que Israel estava se prostituindo após outros deuses, que Deus considera isso um adultério. Amém? Porque Deus tem Israel como sua esposa. Se Israel for bater tambor na macumba, Deus vai dizer a mesma coisa, vocês estão se prostituindo após esses demônios. É isso, claramente isso, em todas as escrituras Deus usa essa parábola, né? Então mandou, toma por uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu apartando-se do Senhor. Aí, ó, não é claro isso? É óbvio que Deus não está mandando um profeta casar-se com uma prostituta que vendia seu corpo, pois o próprio Deus condena essa prática, gente. Deus condena essa prática em toda a palavra. Tem texto bíblico que ele não aceita nem dízimo e oferta
oriunda de prostituição, nem de homossexualismo, nem de prostituição, nem de paga por morte, nada disso ele aceita. Às vezes tem igreja aí que fica aceitando, né? Estou mentindo? Pois é, Deus não aceita não. Ah, mas ajudou a gente. Pois é, vocês vão pagar por isso, porque Deus não aceita dinheiro sujo, nem de prostituição, nem de roubo, nem de paga por morte, nem de homossexual, meu irmão. Seja feminino ou masculino, Deus não aceita. Então, é óbvio que Deus não estava mandando o profeta casar-se com uma prostituta que vendia seu corpo, pois o próprio Deus condena essa prática. Existem muitos textos na palavra de Deus que condenam a prostituição. Vou dar um exemplo, Provérbios 23, versículo 27. Eu vou dar um exemplo, mas tem vários. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito é a aventureira. Cova profunda. O que é cova? Lugar de quê? De morte, gente. Então você acha que Deus ia mandar o seu profeta para uma cova? Faz sentido? Não faz sentido. Deus usa essa mesma alegoria também através do profeta Ezequiel. Deus vai falar da mesma maneira. Vamos lá em Ezequiel 23, de 1 a 4. Não, perdão. Não. Deus não está enviando o profeta para o poço estreito. Deus está dizendo para que o profeta se case com uma judia do reino do norte, Israel, que como todo o povo já havia se prostituído após outros deuses. Ela era uma mulher que ela estava envolvida naquilo tudo que estava acontecendo. Veja o que Deus fala a Israel em Jeremias 3:20. Deveras como mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel. Ó, assim como uma mulher se aparta do seu marido, assim Israel fez com Deus. Ainda fala, ó casa de Israel, porque ele está tratando com o reino do norte. Deus usa essa mesma alegoria, ou a parábola, também através do profeta Ezequiel. Veja Ezequiel 23, de 1 a 4. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe, mesma origem. Estas se prostituíram no Egito. Quem teve no Egito? Como Deus é tremendo. Prostituíram-se na sua mocidade. Lá no Egito, eles se prostituíram, porque eles começaram a adorar os deuses egípcios. Passaram 400 anos lá, meu irmão. Você acha que Israel fazia o que lá? Adorava os deuses egípcios. Vai prestando atenção. Filha de mesma... E estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados seus peitos. Ai, Rafael, você fala isso? Está escrito. E ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Eram virgem lá. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aholibá, sua irmã. E foram minhas. E tiveram filhos e filhas, ou seja, prosperaram. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá. E Jerusalém é Aholibá. Meu Deus, que clareza. Eu não posso entender como os outros confundem isso, gente. Para mim, isso é falta de compreensão da verdade. Isso, na realidade, é uma parábola das duas irmãs meretrizes, ou seja, prostitutas. Uma parábola na qual o Senhor apresenta ao profeta Ezequiel a cidade de Samaria e a cidade de Jerusalém como duas irmãs prostitutas. Aolá representa Samaria, a capital do reino do norte. Gente, é só você ler história que você vai ver. É só pegar um livro de história que você vai ver lá, Samaria, capital do reino dividido de Israel. É simples. Enquanto Aholibá representa Jerusalém, capital do reino do sul. As irmãs eram as esposas do Senhor, isso é, tinham um relacionamento de pacto com ele. Casamento é um pacto.
Tanto é que Deus fala que Ele é testemunha do pacto na minha juventude com a minha esposa. Ah, Rafael, mas eu nem era do Senhor. Você não era do Senhor, mas Ele está vendo que os olhos dele passeiam por toda a terra, então Ele é testemunha de quanto você diz. O padre lá, seja lá quem for, disse assim: você aceita a tua mulher? Eu não sei como é que eles falam, né? Até a morte, não sei. Aí sim, Deus registra isso. Quando você separa da tua esposa, Deus vai te cobrar, porque você quebrou um pacto, e Deus não se agrada de quebra de pacto. Amém, meu irmão? Amém. Então, e tinha um relacionamento de pacto com ele, e ambas enamoravam-se dos seus amantes. A Olá, reino do norte, enamorou-se dos assírios. Quem foi que dominou o reino do norte? Os assírios, meu irmão. Os seus vizinhos que se vestiam de azul, governador. Isso está tudo escrito na palavra. Eu não botei aqui porque ia ficar muito longo, tá bom? Eu só comentei. Governadores e magistrados, mancebos cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Cometeu ela devassidões. Aí, com eles, os assírios, e contaminou-se com os ídolos de quem se namorava. Se misturou lá com os assírios. O deus dos assírios era Baal, então passou a ser Baal, meu irmão. Porque eles eram ricos, os assírios eram poderosos. Então o que acontece quando a gente está assim? A gente acha que eles estão certos em tudo. Então se eles são prósperos, então vamos adorar o Deus deles, que a gente também vai ser próspero. Foi isso que aconteceu. Também estava tão acostumada com os egípcios e suas prostituições. Aí Deus ainda fala, lá atrás eles ficaram com costume com as prostituições dos egípcios. O resultado agora é que ela seria entregue nas mãos de seus amantes. Quem são os amantes dele? Os assírios. Que descobririam a sua nudez e levariam seus filhos, mas a ela matariam a espada. O que os assírios fizeram? Invadiram o reino do norte, matou muita gente, e o que ficou vivo levou cativo. A sua irmã, a Oripá, de quem se esperaria maior temor, porque ali ficou Judá, ali ficou o templo, ali ficaram os sacerdotes, ali ficaram escribas que conheciam a Torá, e por isso que Yeshua brigou com eles. Era para que Judá fosse mais resistente, era para que Judá tivesse temor, porque ali, Israel não estava indo mais ali, mas Judá muitas vezes viu a glória de Deus ali, se manifestar ali. Então Deus esperava que o reino do sul fosse mais temeroso ao seu grande nome, mas praticou devassidões ainda maiores. Olha aí, em vez de aprender com a experiência de Samaria, Jerusalém fez ainda pior e se afeiçoou aos seus amantes caldeus. Quem são os caldeus? Babilônia, gente. Quem dominou o reino do sul? Babilônia. Nabucodonosor. O reino do sul foi dominado pelo Império Babilônio. Então, gente, voltando para Oséias, ele, obedecendo a Deus, casa-se com uma mulher de Israel. Oséias 1:3. Ele se foi, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. É óbvio que Gomer era uma mulher profundamente afetada e envolvida pela negligência moral da sociedade onde vivia. Claro, gente. Se você não está com o Senhor, meu irmão, você se envolve nisso tudo. Onde nós estávamos antes do Senhor nos chamar? Estávamos em santidade? Estávamos adorando o Deus verdadeiro? Uns estavam no catolicismo, outros estavam no espiritismo, outros estavam na mesa branca. Todos nós éramos prostitutos. Todos. Ah não, mas minha vovó era tão boazinha, também era prostituta. Amém, meu irmão? Então ela era envolvida naquela condição social de Israel. Então ela era também. Não é? E Deus pretendia usar o relacionamento pessoal do profeta com ela como uma revelação clara
e objetiva sobre o seu próprio relacionamento de marido com seu povo. Por que Deus fez isso? É simples, estava todo mundo cego. Todos cegos. Então Deus ia trazer a realidade do seu relacionamento de marido com a sua esposa Israel. A sua esposa infiel, né, Israel. Porém, a maior revelação de Deus para o homem é que Deus é amor. Não é? Eu acho que não tem maior revelação da natureza divina nas Escrituras do que essa. Muito bonito a glória de Deus sendo manifesta, né? Mas quando Deus disse assim, Deus é amor, Ele estava revelando a sua intimidade, a sua natureza. Não é verdade? Veja o que Deus fala. Não precisa ir lá, fala em João, né? Deus é amor. Essa é a maior revelação que Deus nos dá da sua natureza, não é? Então, Deus faz essa revelação clara. Então, porém, nós precisamos até entender o que é esse amor para a gente entender o que acontece em Oséias. Amém? Então vamos lá para a gente entender a descrição de amor em 1 Coríntios 3, de 4 a 8. Todo mundo lê isso. Isso aí é a revelação do amor de Deus por nós. O amor é sofredor. Yeshua morreu no madeiro. É benigno. Deus só faz o bem para a gente. O amor não é invejoso. Deus inveja você? Não. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Imagina Deus falando, Rafael, eu sou poderoso, você não é coisa nenhuma. Eu tenho que reconhecer isso, mas Ele nunca disse isso. Porque Ele ama. Amém? Então Ele não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Se alguém está se portando com indecência, é porque não tem amor. Não busca os seus interesses. Deus nunca buscou o interesse dele. Yeshua buscou, eu não vim fazer a minha vontade. Não era o interesse dele. Yeshua tem vontade? Claro que tem. Mas ele não veio à terra buscar os interesses dele. Ele veio fazer a vontade do Pai. Isso é amor, meu irmão. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. E é exatamente por essa razão o amor que, em meio ao afastamento, ao adultério de sua esposa Israel infiel, que Deus declara o seu puro amor por Israel, gente. É por isso que Israel nunca foi abandonado por Deus, por causa do seu amor, gente. É por isso que você foi resgatado, por causa do amor de Deus, a expressão máxima do amor dele na face da terra, porque nenhum de nós merecia salvação, nem Israel, nem nenhum de nós. Não existe na terra quem mereça a salvação, só por causa do amor de Deus, porque Deus é amor. Deus levanta Oséia e declara o adultério de Israel, mas através de Oséia Deus traz também o quê? A possibilidade do retorno. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Tem gente que fala que o Deus eles usam esse termo, Deus do Antigo Testamento é muito severo. Não é verdade. É porque não conhece o Deus verdadeiro. Amém? Não conhece, porque Deus é amor. E o amor de Deus é tão grande que até nos constrange. Como que Deus pode amar alguém como nós? Como que Deus pode amar alguém como nós? Impuros, sujos, maltrapilhos, arrogantes, soberbos, não sabemos de onde viemos, nem sabemos para onde vamos.
imundos. E Deus nos ama. Deus quer nos tirar dessa condição, como está tirando Israel dessa condição. Oséias é a clara evidência do amor de Deus incondicional. Deus declara que Israel é prostituta, adultera, porque primeiro precisa ser declarado o pecado. Como é que eu vou me arrepender se eu não sei em que pecado estou pecando, ou se estou pecando? Tem gente que não sabe nem o que é pecado. Então Deus primeiro revela o pecado, mostra Israel como prostituta, e depois, meu irmão, Ele dá um chamamento de arrependimento a Israel, a sua esposa. Olha que coisa linda, através do profeta Oséias 14, de 1 a 7. Olha o que ele fala: volta, ó Israel, meu Deus. Depois dele, se você ler Oséias, eu não pus tudo, obviamente, mas se você ler Oséias, Deus vai falar que Israel é uma prostituta, uma adúltera, como nós lemos, porque ele falou pelo profeta Jeremias, Zacarias, ele sempre fala isso. Mas aqui, nesse texto em Oséias, ele é muito claro: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Dize-lhe: tira toda a iniquidade. Olha, Deus está até ensinando como voltar. Pede para mim tirar a tua iniquidade, Israel, e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilho o sacrifício dos nossos lábios. O confessar. Às vezes, as pessoas estão dentro da igreja pecando e são como prostitutas para Deus, mas elas não sabem que o Senhor clama dizendo: volta! E como eu volto, Senhor? Ah, meu irmão, toma palavras contigo. Que palavras? Palavras de arrependimentos. Pede a Deus para tirar a iniquidade do teu coração, que Ele tira. Tira toda a iniquidade, aceita o que é bom, e ofereceremos como novilho o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, ó, o amante de Israel. Não tem poder para salvar Israel. O político não tem poder para salvar a igreja. Não tem, meu irmão, não tem. Amém? Aí, ó, a Assíria não tem poder para salvar. Está escrito aí, ó. Aqui, ó, lê de novo. A Assíria não iremos. Cadê? Onde é que está? Ofereceremos, não nos salvará a Síria. Aí, ó, ela não tem poder para salvar. Não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos. A obra das nossas mãos é a imagem. Tu és o nosso Deus, porque em ti o órfão acha misericórdia. Eu sararei a sua apostasia. Ó, a apostasia de Deus torna a alma humana doente, distorcida, cheia de ferida. Pois isso, eu sararei a sua apostasia. Eu voluntariamente os amarei. Olha aí, ó. Isso é uma declaração de amor, porque a minha ira se apartou deles. Ele teve irado, sim, mas a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho. Olha só. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergôndias, que é ramo de árvore, rebento novo. Vai ter rebento novo em Israel. E a sua formosura será como da oliveira. Olha que lindo. A sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam a sua sombra. Reverdecerão como o trigo.
como o trigo. E o que é que nós temos amanhã? Shavuot. E o que é entregue em Shavuot? O trigo. As primícias do trigo da terra. E florescerão como a vide. O seu renome será como o do vinho do Líbano. O vinho do Líbano devia ser muito bom, né? Eu não sei como é agora, porque vive em guerra, mas devia ser muito bom. Como Deus ama Israel, gente. Meu Deus, meu irmão. Como Deus ama Israel. É um amor muito profundo. E Deus ama tanto a Israel, sua esposa, que ainda que Israel tivesse em prostituição, ele gerou um filho por meio dela. Amém? Ele gerou um filho por meio de sua esposa, ainda que sua esposa tivesse em adultério. Que coisa, hein? E sabe para que Deus gerou um filho em Israel? Para que fosse revelado e espelhado também em toda a terra, em todas as nações, o mesmo amor, com toda a intensidade que Deus tem por Israel. Por isso Deus fez o quê? Gerou um filho em Israel, para expressar o amor dele em todas as nações. Usou Israel, a sua esposa. Deus não faria diferente, meu irmão. Deus é contra o adultério. Veja em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus usou a sua esposa para expressar o quão profundo e grande é o amor dele. É em Yeshua que a totalidade da expressão desse amor aparece na terra. E João, quando escreveu isso, o amor de Deus é tão grande que ele nem teve como descrever, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo, ele amou Israel de tal maneira, e Israel estava em adultério. Então ele amou o mundo de tal maneira, e o mundo está em adultério, mas ele amou. Por isso que nós temos a possibilidade de sermos salvos. Por isso que você vai ver um salteador, um criminoso perigoso, sendo morto com Yeshua no madeiro, e ele amando aquele homem e dizendo: hoje mesmo entrará comigo em meu paraíso. É por isso que ele te viu nessa terra, e você cheio de adultério e de prostituição, cheio de conceito humano, cheio de imundície, e ele te disse: eu te amei. Ah, Rafael, mas eu não ouvi isso. Mas ele te levou para o Filho do seu amor, Yeshua HaMashiach. E é por isso que você está adorando ele, porque ele revelou o seu amor em seu coração, e você é chamado de renovo na terra, luz para as nações, sal da terra, não é? Como Deus ama Israel. Isso tudo pelo amor em Israel. Ele amou tanto Israel que gerou um filho. Gerou um filho para expressar o amor que Deus tem pela humanidade. Gente, isso é muito bonito. Para Deus expressar o amor que ele tem a Israel, para que ele revelasse na prática esse amor, e ele trouxe o seu filho amado, pois ele disse: eis aí o meu filho amado, a ele ouvis. Já pensou Deus falar para a gente: você é meu filho amado? Quem você quer mais? Hein? Só assobiar, né? Só cantar. Só cantar cântico novo, não é verdade? Então, ele disse para Yeshua: eis aí o meu filho amado. Ele expressou através de Yeshua todo esse amor que ele tinha por Israel. Mas ele nos quis dizer que ele ama toda a humanidade. Amém? Não importa
aonde a humanidade esteja, ou o estado que ela esteja, que o amor dele continua, e o braço de salvação dele continua estendido. E aquele que se virar e aceitar o amor de Deus, a salvação, esse certamente vai viver e conhecer o amor de Deus. É por causa, meu irmão, deste amor a Israel que a igreja veio a existir. Que coisa, hein? É por causa do amor de Deus a Israel que a igreja veio a existir. A igreja não veio existir por um acaso. Ela veio existir. É fruto do amor de Deus a Israel. Amém? É fruto. Por quê? Porque Deus teve um relacionamento tão íntimo com Israel como de marido e esposa. E quando marido e esposa ficam um dando beijinho no outro, acontece o quê? Não é? Acaba gerando um filho, Yeshua HaMashiach. E para ele, Deus não quer que ele fique só, quer uma esposa também. Então ele mandou gerar a igreja. Então a igreja é fruto do amor de Deus a Israel. Amém? E o profeta Oséias termina seu livro perguntando, vejam Oséias 14:9. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é sábio para entender essas coisas que nós lemos? Que Deus ama Israel como a sua esposa. Ou melhor dizendo, Israel é a esposa de Deus. E a igreja só foi gerada por causa deste amor entre esse marido e essa esposa. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba, para que você possa ouvir disso e não distorcer como muita gente distorce. Muita gente distorce o que é falado em Oséias, porque não compreende uma série de coisas. E a palavra de Deus, através de Oséias, está perguntando quem é prudente para que saiba dessas coisas e possa vivê-las e não distorcer. Não é? Porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles. Amém. Glória a Deus. Mas os transgressores neles cairão. Então, o mesmo caminho que o justo anda, se o transgressor entrar, ele cai. Mas o que me chamou muita atenção é que Deus fala através de Oséias quem é sábio para entender todas essas coisas que nós lemos aqui. Que Deus ama Israel, ainda que Israel seja uma esposa infiel. Quem é sábio para compreender isso? Quem é sábio para compreender que Deus não abandonou a sua esposa e que Deus está reconstituindo ela e recolocando ela num lugar de honra para a glória de Deus? Ah, mas Israel está naquela guerra. Meu irmão, é o caminho do Senhor. Israel vai sofrer, mas eu tenho a ousadia de dizer que nunca mais Israel sairá de Canaã, porque Deus está restituindo a posição da sua esposa sobre a face da terra. Amém. E o seu filho, ele vai voltar. A noiva não vai ficar sozinha. Não vai. É necessário que a noiva se adorne, se purifique, tire de dentro do teu coração a maldade, a iniquidade. É necessário que faça aquilo que Deus falou para Israel fazer. Pede-me com palavras de arrependimento. Não é? Senhor, livra-me da minha iniquidade, do meu pecado. Se prepara para que tu esteja adornado com a noiva do Filho do amor de Deus por Israel. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as conheça. Tem que ser prudente para conhecer essas coisas, porque isso é uma revelação do coração de Deus. Você já viu as pessoas, às vezes dentro da igreja, que você revela uma coisa íntima sua, a pessoa sai falando para todo mundo? É por isso que ele está perguntando aqui, quem é sábio para que entenda essas coisas? Ao invés de você ser edificado com essa maravilha, você pega aquilo e joga no chão. Você rejeita aquilo. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as conheça.
Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.